Eu não acredito em você. Eu não estou sozinha. Eu tenho muito amor. Eu tenho muito amor. Eu não estou sozinha. Mais uma quarta-feira, mais uma análise dos episódios de American Gods aqui nesse canal. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando de verdade. Eu estou gostando muito dessa temporada. Eu sei que tem gente que tá um pouco frustrada aí com essa temporada, mas talvez ter lido o livro tenha me ajudado nesse quesito. Ou talvez não. Mas, enfim, eu tô gostando muito. E nesse episódio a gente já teve algumas perguntas do episódio passado respondidas. Então, bora pra essa análise? Orixás. Uma apresentação, uma história de origem na América muito incrível. Muito incrível. Eu amo as críticas que essa série faz, porque ela faz muito bem e maravilhosamente, sabe? Não é só bem falado, não é só bem colocado, mas é visualmente incrível. Sério, o que foi essa apresentação, senhoras e senhores? Eu nem tenho muitas palavras, até porque eu não tenho muito conhecimento sobre os orixás, mas eu achei incrível essa crítica do quanto a América, principalmente os Estados Unidos aqui, mas a América no geral, cresceu financeiramente. O mercado americano cresceu muito em cima da escravidão durante muitos anos. E falando especificamente dos Estados Unidos, é um país que fala de liberdade, que fala de igualdade, mas liberdade e igualdade para quem? Os Estados Unidos têm um histórico de escravidão pesadíssimo, assim como toda a América, e um histórico de segregação muito longo. Então, tudo que foi falado e que foi mostrado nesse episódio, nessa história de origem, foi assim perfeito, de verdade. Eu fiquei muito emocionada desde que começou. E aí a voz do Demore Barnes, que é quem faz o Mr. Ives, que na verdade é o nosso deus historiador maravilhoso, o Todd, começou a falar. Desde que apareceu a voz dele e as primeiras cenas, eu já fiquei bem emocionada. E aí depois, cara, aparece a origem dos orixás. A gente vê aquelas pessoas trabalhando ali, né, sendo escravas nos campos de algodão. E aí, em meio àquele sofrimento, aquela dor, começa uma cantoria maravilhosa. E isso é muito característico dos campos de trabalho. As pessoas cantarem para aliviar aquela dor, aquela tensão. E é claro que em termos aceitos pelos brancos, certo? Foi realmente muito lindo. E aí vai aparecendo Xangô, que por enquanto ficou meio nebuloso ali quem ele era, mas é Xangô, tá? Aí depois aparece Oxum, e aí aparece Iemanjá, e aparece Iaê. E foi muito bonito, teve todo aquele acolhimento e toda aquela coisa de vocês não estão sozinhos, lembrem-se da gente, nós vamos ajudar vocês e um dia vocês vão conquistar o que é de vocês, vocês vão chegar num lugar melhor. Enfim, né? Aquele discurso de força, sabe? E de união. Foi muito maravilhoso. E isso ecoa depois, mais pra frente no episódio, que foi assim, maravilhoso. E sério, eu fiquei muito emocionada. Laura Moon. Agora, claro, nós vamos pro núcleo da nossa morta-viva mais querida, ou não, dessa série. E eu preciso admitir pra vocês que eu comecei bem sem saber o que estava acontecendo. Porque aquela família aparece ali
pra visitar, né, os seus ancestrais e tudo mais. E quando o menino chega no mausoléu, tá lá o corpo do Matt Sweeney e eles levam um susto, e não é pra menos. E logo em seguida a gente já vai pro purgatório, né, ver como está a Laura Moon. E, assim como todo mundo ali, tá impaciente. E sendo ela, é óbvio que ela tá impaciente. A vida dela é uma impaciência, ou a morte dela é uma impaciência. Mas enfim, né, ela tá ali e ela começa a conversar com uma senhora pra saber se tem previsão ali de quando ela vai ser chamada. E aí a moça diz que ela morreu em 93, se não me engano, e que ela tá esperando até agora ali, né? E que o monge já tava lá desde quando ela chegou, né? Porque eles estão falando da paciência ali do monge. E aí ela pergunta se viram o Matt Sweeney, né? Descreve ali o Matt Sweeney e diz que ninguém confundiria ele. Ela ia saber se tivesse visto. E a moça comenta, né? Nossa, parece uma pessoa muito especial pra você. Parece que você está apaixonada. E aí tem aquela sequência maravilhosa, super romântica, daquelas cenas que a gente já viu, mas a gente nunca tinha visto com aquele olhar romântico e tudo mais. Apesar de a gente super shippar os dois, né? Porque tava ficando muito bonitinho os dois, porque eles se entendiam, tava fazendo sentido, mas ela estava tão condicionada a salvar Shadow Moon, que Shadow Moon é minha luz e não sei o quê, que ela nem enxergava o quanto o Matt Sweeney gostava dela, nem quando ele meio que falou pra ela, ela entendeu. Então, né, enfim. Mas a gente sabe, já pelo final da temporada passada, que sim, Laura Moon tem sentimentos por Matt Sweeney. Não era só ele que tinha sentimentos por ela. E a prova disso é que ela tá tentando ressuscitar o cara desde o final da temporada passada, né? Ela viu ali o sangue dele, pegou o corpício dele e falou assim: tenho que ressuscitar esse bro. Ela diz que é pela vingança do Odin e que ela precisa lá daquela lança do Odin que tá no tesouro dele e tudo mais. É. Mas a gente sabe que não é só isso não, né, querida? Você pode se enganar, mas nem a véia do purgatório você conseguiu enganar, minha filha. Que dirá nós que estamos aqui acompanhando há 3 temporadas. E aí acontece uma coisa muito interessante. Ela vê o cara lá, que eu chamei do moço da manutenção do cinema, e ela fala assim: ô moço, me ajuda aqui, vem falar comigo. E em inglês tem esse jogo de palavras que ela chama ele de guy, né? E ele fala: não, eu não sou o guy, eu sou o guide, né? Eu sou o guia do purgatório. E aí ela fala assim: desculpa aí, guia, você pode me dar alguma informação aqui? Por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? E aí ele fala uma coisa muito interessante, que se ela não se achasse tanto a sabe tudo, e que se ela ficasse mais um pouco por ali, ela ia descobrir muitas coisas. E que ela tinha um destino poderoso. Aí ela fala: o que você quer dizer com isso? Aí ele fala: você atrai inimigos poderosos. Tan, tan, tan. E aí a gente fica como? Com a pulga atrás da orelha. Igualzinho Laura Moon. Nesse momento, estamos juntos ali querendo saber o que o cara quis dizer. Mas enfim, a gente tem uma vaga noção ali, mas ela tá meio perdida. E a gente tá meio com ela, meio com informações privilegiadas. Enfim, e aí acontece aquela cena incrível, né? Em que ela tá ouvindo uma música e tá perguntando pra geral que música era aquela e ninguém sabe responder que música é aquela. Nessa conversa com o guia, ela fala: tá, mas o que essa música tem a ver? Ele fala assim: não faço a mínima ideia, né? Se vira aí, a música é sua. Então, no episódio fica indo entre ela, querendo descobrir da música, e o Gilbert, que é ali o zelador, ou o cara da manutenção ali do cemitério, e ele tá lavando, né, o mausoléu que tá cheio de sangue do Matt Sweeney ali, e a poção da garota, certo? Então fica indo e voltando, a gente vê aquela fusão entre o sangue com o amor do Matt Sweeney e a poção, e de repente ela é sugada pra fora do purgatório de novo. Só que dessa vez ela aparece viva, com frio. E do nada, né? Coitado do Gilbert, imagina o susto desse homem que não tinha ninguém naquele mausoléu. Ele vira as costas pra arrumar a mangueira e de repente tem uma mulher viva lá. Complicado, né? Ele é muito contido. Eu teria xingado muito por esse susto.
de verdade. E o Gilbert é um fofinho, né, gente? Ele foi muito incrível com ela. E aí ela pergunta, né, cadê o Matt Sweeney? O que vão fazer do cara que tava aqui? E ele fala, ele vai ser cremado. Ninguém achou nada sobre ele, não tem família, não tem nada. Ele vai ser cremado, não tem muito que eu possa fazer. Corta mais pra frente, o cara deu um jeito de pegar lá as cinzas do Matt Sweeney e entregar pra ela, mesmo sendo ilegal fazer isso, mas ele sabia que ninguém ia dar falta, né? Porque afinal de contas era um indigente, né? Ninguém ia dar falta daquele bro, das cinzas daquele bro, então entregou lá a caixinha pra Laura Moon. Laura Moon pega uma carona com os latinos ali, né? Eles falam pra ela ter cuidado onde ele deixou ela. E aí aparece aquela cena, né? Que ela tem um campo ali, né? Tipo, vários matos e uma luz. Aí a gente fala assim, caramba, será que mesmo viva agora ela continua vendo a luz do Shadow Moon? E aí não. Foi só uma zoeira com a cara dela e com a nossa também, pra gente parar de ser trouxa. Porque agora ela tá viva e o rolê dela é outro. Ela também comenta lá no cemitério, quando o Gilbert pergunta pra ela o que ela vai fazer, né? E ela fala assim, não sei muito bem pra onde eu vou, mas eu vou descobrir sobre uma música, né? E aí tem essa cena que eu falei, né, da carona e tudo mais. E aí ela pergunta pra uma caminhoneira se ela tá indo pro norte. E ela fala assim, onde é que eu tô indo mesmo? Pra onde você vai? Pra Cairo, Illinois. Isso quer dizer que ela tá indo atrás de Ives e Jacal, com a caixinha do Matt Sweeney. E a moeda, ela também está com a moeda. E aí a pergunta que fica é, o que vai acontecer agora? Porque eu tô perdendo as esperanças do Matt Sweeney voltar. Porque afinal de contas só tem as cinzas dele e a moeda. A Brigitte, a Mama Brigitte, já disse pra gente lá no primeiro episódio que ressuscitar um deus é muito difícil. E assim, o Jacal, que é o Anubis, é um deus da morte? É um deus da morte. Mas, até onde eu sei, ele não traz ninguém dos mortos. Ele só leva as pessoas pro além-vida. Então, cara, eu honestamente não sei o que vai acontecer agora. Eu acho que eles não vão conseguir ressuscitar o Matt Sweeney. O que eu tô achando que é mais provável é que talvez aquela moeda tenha virado a moeda dela da sorte. E como essa moeda dá acesso ao tesouro do Matt Sweeney, agora talvez ela seja a dona do tesouro do Matt Sweeney. Isso ia ser legal? Ia. Mas como vocês já devem ter reparado em outros episódios, eu gostaria muito que ele voltasse, porque eu gosto do personagem. Então, só nos resta esperar cenas dos próximos episódios. Antigos deuses. Com licença, você tem um minuto para ouvir a palavra de Odin? Sim, vamos falar do velho trambiqueiro, né? Chegou a hora, chegou a hora. Começamos essa parte vendo que a Cordelia é bem malandra, né? No episódio passado a gente descobriu que ela era falsificadora de documentos e agora a gente descobriu que ela é bem hacker. A gente viu que ela tem umas expertises bem úteis. Apesar de ser um pouco ali contraditório com o que ele pensa, né? Porque ele não gosta de usar as ferramentas dos novos deuses, mas acho que ele percebeu que é necessário. Ela comenta ali que pra saber mais daquele juiz ali que tá mantendo a Deméter na casa de repouso, tem que entrar pelo computador mesmo do cara e eles pedem uma ajudinha pro Shadow. Ele fala, não vou, não posso, tô aqui em outro rolê. Então a gente percebe que o Odin tem vários contatinhos, né? Ele começa ali falando com o dono do bar que se chama Valhalla e ele tá falando com um cara que está acreditado como All Seven. E quem diabos é All Seven? Todos os 7? Alguém tem alguma ideia de quem pode ser esse cara? Porque eu achei muito sugestivo esse nome. Não consigo pensar em ninguém agora. Mas a gente percebe que o All Seven conhece muito bem o Odin. E que ele também sabe quem é o Jonah, que é aquele cara que tá causando lá no bar, que tava jogando bilhar de boa e de repente começou a bater nos outros, que é o vocalista da banda de heavy metal lá no primeiro episódio. E ele fala assim, beleza, eu te ajudo a fazer o que você quer, mas dá um jeito ali no Jonah. E antes de falar dele, eu preciso dizer pra vocês que eu estou chocada que aquele bro é o Marilyn Manson. O Marilyn Manson sem aquela maquiagem toda é muito diferente.
E também tem um outro rolo aí que parece que ele não vai aparecer mais na série por causa de algumas denúncias de abuso. Então, talvez aquele lance que aconteceu ali no bar tenha sido um jeito de tirar ele do rolê. Mas a minha pergunta aqui, apesar de que provavelmente ele não vai aparecer mais, é: quem é Jonah? Porque a gente percebe que ele não é um ser humano. Provavelmente ele é um deus ali, um deus do panteão nórdico, um deus menor, alguma coisa do tipo, porque ele obedece muito o Odin. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas o Odin acha que tem um certo controle em cima dele. O All-Seven também acha isso, mas a gente percebe que, bom, ele é um cara bem violento, né? O Odin diz que foi ele que matou os companheiros de banda dele, mas ele diz que não. E o Odin diz que foi sim. É que quando ele entra nessa coisa da raiva, ele não se lembra mais de nada. Eu quero muito saber quem é o Jonah. E aí depois tem aquele atentado ali ao bar, que mais pra frente, na ligação da Cordelia com o Shadow, ela diz que foi o Jonah que tacou fogo no bar e que fez o Odin sair ali completamente maluco, sem saber quem era ou o que ele tava falando. Bem esquisito, né? Ele fica todo pelado, né? Enfim, bem esquisito o que aconteceu. Mas a minha questão é: isso tá acontecendo de verdade ou é mais um dos trambiques do Odin? Porque o Odin, né, naquela conversa ali que o Jonah tá ficando estressado, que ele enfia a faca na própria mão e tudo mais, aí ele fala: vai pra casa, esfria a cabeça e faz o que eu te pedi. E ele sai bem bravo, assim, faz um brinde meio irônico ali pro Odin. Mas será que era ironia ou será que isso era o combinado mesmo? Entende o que eu tô dizendo? Se foi uma vingança do Jonah para com o Odin, ou será que isso foi o que o Odin mandou ele fazer? Será que aquilo tudo é encenação? Ou será que, mesmo se foi o que ele pediu, saiu fora do controle? A Cordelia diz que nunca viu ele daquele jeito. É por isso que a gente tira a conclusão de que ela já tá há um bom tempo com o Odin para saber o nível de maluquice dele. Mas é isso. Essas são as perguntas que ficam sobre esse núcleo, porque a Cordelia tá bem preocupada. Deu uma preocupada ali no Shadow, mas o Shadow não quer saber muito não, né? Ele tá muito de saco cheio do Odin pra prestar atenção em alguma maluquice. Então vamos esperar pra ver, né, o que realmente aconteceu aí. Antes de ir pro próximo núcleo, eu quero te pedir pra já deixar o seu gostei aí. Eu sei que quando eu falo no final, vocês podem esquecer, ou dar aquela preguiça, ou já vem o próximo vídeo. Então, já deixa o seu gostei aí pra me ajudar ao vídeo ser divulgado. E se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Novos deuses. Bom, aqui eu preciso exaltar a atuação maravilhosa da Dominique, que enfim, ela é incrível, né? É só ela aparecer que ela se ilumina sozinha, a gente já fica emocionado e um pouco tremendo na base, né? Isso tanto aqui em American Gods, por ela ser a Miss World, ou lá em Pose. Quem assistiu Pose sabe a vibes de Elektra. E a gente descobre pelos bots do Mr. Miss World que ele não sabia que aquele bro que a Bilquis abduziu tinha sumido. Como eu desconfiava, ele tava ali por trás, mas ele tá por trás da empresa, né? Ele tem acesso à empresa do cara, porque é uma das maiores empresas de tecnologia. Então ele tem acesso ali às coisas, ao que ele faz e tudo mais. Mas ele não sabia que o cara tinha sumido, e aí ele descobre que foi por causa de uma prostituta, e que essa prostituta era a Bilquis, e que os homens da segurança dele foram atrás dela. Isso explica porque nem o Technical Boy sabia de nada. Mas vamos segurar isso aí. E então a gente vê ela indo pro escritório e voltando pra forma original de Mr. World que a gente conhece desde a primeira temporada. Então ele vai atrás da Bilquis e tem todo aquele discurso dele tentando convencer ela de ficar do lado dele, que é o melhor lado, porque velhos e novos deuses podem se ajudar e tananã.
E aí ela diz pra ele que é sempre a mesma conversa com ele e que ela não acredita nele. E eu já vou enaltecer aqui Bilquis porque ela foi maravilhosa, né? Eu também não confio nada nesse cara. E é o seguinte, gente. Talvez eu não devesse antecipar isso aqui. Mas se vocês forem procurar, o Danny Trejo também está acreditado como Mr. World. Aí você vai me dizer... Ai, nada demais. A gente já viu que o cara muda de forma e tudo mais. Mas eu só quero deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. Presta atenção nessas transformações, tá? O que ou quem você conhece que tem essas características metamorfas? Joguei aqui e fui embora, tá? Qualquer coisa nem fui eu que disse. Mas é só pra vocês prestarem atenção, porque nessa temporada a gente vai ter 3 versões da mesma pessoa. E isso pode querer dizer muita coisa, tá? Shadow Moon. Agora nós vamos pro núcleo do nosso protagonista. Eu aqui já vou incluir a Bilquis, porque tudo que tá acontecendo com o Shadow nesse episódio é em função da Bilquis. Então estão tudo no mesmo balaio, tá? Então, as coisas que aconteceram com a Bilquis, que eu não falei até agora, eu vou falar aqui. Então, a gente começa esse núcleo do ponto que a gente parou. Technical Boy completamente catatônico. E não foi uma coisa nova, como eu tinha dito no episódio passado. E então a gente descobre que o Technical Boy não sabia de nada. Ele não tinha como saber. Se o chefe dele não sabia, ele não ia saber. Apesar de que eu tô achando o Technical Boy meio largado pelo Mr. World aí. A gente descobre que ele não tava ali pra pegar a Bilquis, e sim pra encontrar ela, pra ele parar de ficar ali todo bugado, né? Porque ele tá todo estragado. Tá tendo uns glitches ali o tempo todo. Então, o negócio não tá muito bom pra ele. Ele provavelmente ainda deve estar com aquela sensação de morte, aquela sensação de guerra dentro dele, porque o menino tá bem incomodado. E devo dizer que eu, assim como Shadow Moon, adorei ver ele todo zoado. E concordo com você, Shadow Moon, ele mereceu. Não só concordo, como eu posso afirmar pra você, porque eu vi, ele mereceu. E aí, tem porrada do Shadow no Technical Boy e tudo mais. Ele diz que não vai ajudar. Aí ele conta parte da história, porque ele fala do celular do cara que ainda tá lá. E tenta esconder o jogo. Aí quando o Shadow ele fala assim, ok, você não vai me ajudar, então eu vou embora. Ele teve que falar o que tava no telefone. Não deu pra entender se foi intencional ou se foi um bug ali do sistema dele. Eu acredito que tenha sido um bug porque ele ficou meio assustado com o que aconteceu. Ele diz que ele não tem muito controle sobre ele mesmo depois. Então isso meio que pode ser uma confirmação de que ele tá bem zoado mesmo. E assim, como ele tá desse jeito por causa da Bilquis, pode ter sido alguma coisa da influência dela mesmo, né? Como ela pediu socorro, agora que o Shadow precisa dessa informação, essa parte dela ali no sistema dele vai ajudar, né? E aí rola uma piadinha ali que eu não sei se vocês entenderam, porque eu tive que pesquisar. Quando o Shadow entende o que aconteceu, se a gente for atrás dos caras da segurança da filha dele, a gente consegue saber onde a Bilko está. E daquele jeito bem arrogante do Technical Boy, ele fala, mandou bem Nancy Drews. Eu fiquei pensando, quem diabos é Nancy Drews? E fui pesquisar. E Nancy Drews é uma série em que tudo rola em torno da Nancy. E aí ela não pode ir pra faculdade porque rolou uma coisa ali muito ruim na casa dela. E ela é obrigada a ficar na casa da família durante o verão. E aí rola um assassinato. E ela resolve investigar por conta própria. Então ela é basicamente uma Sherlock Holmes, pelo que eu entendi. E como o Shadow é o protagonista de American Gods e ele descobriu, né, ele conseguiu ligar os pontos, o Technical Boy foi zoar ele. E aí a resposta foi, então me lincha. Porque ele foi linchado pelo Technical Boy lá na primeira temporada, né? E aí o Technical Boy fica tipo, nossa, mas eu ia te pedir desculpa. Ele fala, desculpa, não aceita. E foi uma brincadeira disso com a própria série, né? De ele ser o protagonista de American Gods e que o Technical Boy já tentou eliminar ele da própria série. E um recado, né? De que você não tem que desculpar coisas ruins que pessoas fazem pra você. Shadow Moon, você é perfeito. Gosto muito de você, menino. A gente passa o episódio com essa duplinha do barulho aí, que eles não se gostam, eles não se dão bem, mas eles precisam estar juntos. Eu amei a interação dos dois, foi bem legal. E quando eles conseguem encurralar o segurança da filha do cara lá, que a Bilquis abduziu, eles começam a interrogar o cara. E o Technical Boy,
Ele não tem jeito com isso. Ele acha que ele tem, mas ele não tem, né? Vocês lembram que lá na primeira temporada ele tentou tirar informações do Shadow Moon, ele não conseguiu, e aí ele parte pra violência, que é o que ele tenta fazer aqui. Aquilo que eu falei na temporada passada. Ele é o cara que, apesar de não sujar as próprias mãos, ele usa de violência pra tentar ameaçar as pessoas. Aí o Shadow vira e fala assim: querida, vem cá, não é assim que funciona. Eu vou precisar dos seus truques aí, só vai na minha. E aí, cara, o Shadow vem com a melhor conversa para persuadir outro ser humano, que foi assim, genial, maravilhosa. Eu não teria pensado nisso. Até porque eu não sou ligada nessas coisas de Alien. Mas, mano, foi sensacional. Quando o Technical Boy entende, ele muda ali de forma, né? Ele fica ali na forma real dele, né? De Deus. E o cara começa a ficar assustadíssimo. Foi a melhor chantagem que eu já vi em toda a minha vida. American Gods, eu amo vocês. Certo? Roteiro, edição, direção, atores, vocês são incríveis. E aí, funcionou, tal, conseguiram o esconderijo da Bilquis e acabamos aqui o que acontece com Shadow Moon e Technical Boy. Eles ainda não chegaram onde Bilquis está, mas tudo bem. Espero que eles consigam chegar o mais rápido possível, apesar de Bilquis agora estar se dando super bem, né? Está tendo ajuda. A gente vê ela lá, naquele esconderijo, super mal, mas com aquele discurso que ecoa lá do começo do episódio, né? De que ela não tá sozinha, que ela precisa acreditar nisso. Vem o Mr. World, ela fala aquela frase que eu falei, que ela não está sozinha, que ela tem amor e tudo mais. Os caras começam a torturar ela com barulho agora. Primeiro eles deixaram ela no completo silêncio, o que é muito agoniante também. E aí eles passaram disso pro completo oposto. Começaram a deixar um barulho muito alto, muito chato, muito horrível. E aí, através das lágrimas dela, ela começa a ter essa interação com Oxum, até que Oxum aparece. Tem aquela cena maravilhosa das duas ali dançando e ela trazendo uma nova energia para Bilquis, que ela é muito mais do que essa deusa do sexo que falaram para ela, que as raízes dela vêm de muito antes disso. Enfim, foi maravilhosa essa cena, foi incrível. E agora só nos resta saber se ela vai conseguir sair sozinha, com a ajuda dos orixás, ou se os meninos vão conseguir encontrar ela a tempo, né? Pra tirar ela daquele lugar, porque por enquanto ela tá com energia, né? Os guardas até acham que eles conseguiram enlouquecer ela, né? Mas na verdade ela tá ali se reenergizando e conseguindo ficar bem apesar do que estão fazendo com ela. Eu quero muito que ela saia dessa, sozinha ou com a ajuda dos meninos. Eu acho que inevitavelmente os meninos vão ter que encontrar ela em algum ponto. Eu acho que talvez aconteça o maior clichê do cinema, né? Que a pessoa já tá meio conseguindo sair, aí o outro chega, e aí eles ajudam e tal. Tipo o que aconteceu em The Boys. Que o Huey foi lá salvar a Starlight, mas a Starlight já tinha meio que conseguido sair da cela dela. Então, né, foi um encontro ali que, enfim, já tava tudo meio que encaminhado, mas não tava. Eu acho que talvez aconteça isso, ou talvez não. Talvez ela não tenha como sair fisicamente daquela cela e os meninos que tenham que ajudar ela. Então, esse foi o 4º episódio de American Gods. Eu estou gostando muito dessa temporada. Eu sei que tem gente que espera mais ação, mais porrada, e eu entendo, de verdade, porque no começo a gente viu muito disso, e agora a gente tá no ritmo de recrutar pessoas e não saber muito bem o que tá acontecendo. O Odin ficou doido agora, a gente não sabe se é de verdade ou se não é. A gente tá nessa coisa meio confusa aí do que vai acontecer, será que essa guerra acontece, será que ela não acontece? Mas a gente tem que lembrar que a gente não chegou nem no meio da temporada ainda, né? Essa temporada vão ter 10 episódios e o episódio que vem pode ser um episódio muito importante, porque ele é um episódio de meio de temporada. Eu tô querendo dizer que a gente pode ter um ponto de virada muito grande no próximo episódio e pode mudar o ritmo das coisas. Pode ter sido um pouco esse episódio também, né? Porque o Odin ter ficado doido pode mudar muito as coisas. É isso. Vamos esperar o que vai acontecer. Vamos ver se as perguntas desse episódio vão ser respondidas no episódio que vem. Se você tiver as suas teorias,
por favor, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha, que me ajuda muito. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilha com os seus amigos que gostam de American Gods. Eu acho que eu vejo vocês na próxima análise. Um beijo e até!